A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui para dar início ao nosso segundo trimestre da revista da editora Betel Dominical, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Chegamos ao nosso segundo trimestre e a revista, a capa tá bonita, né, irmão? É bom, né? Sabe que a capa não influencia, mas é bom ter uma capa bonita. A gente fica admirável com a capa. Eu particularmente amei. E qual será o título desse trimestre, né? Segundo trimestre de 2024? Vai ser Ordenanças Bíblicas, Doutrinas Fundamentais e Imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Professor, você acha que é necessário a gente falar de ordenâncias bíblicas, doutrinas bíblicas nos dias atuais? Nunca foi tão importante. Por quê? Com o passar do tempo, muitos de nós, por não ouvir, esquecemos. Não é que não sabemos, é que esquecemos porque não estamos falando. Então, falar aqui sobre os assuntos que serão mencionados. Por exemplo, hoje vai falar sobre cear ou não cear, batizar, não batizar. Eu vou ler para você cada uma delas. Então, tem crente que perguntar assim, o que é necessário para batizar? Por que batizar? Batismo tem salvação? Aliás, batismo gera salvação? Sabe essas demandas, essas perguntas, dízimos, ofertas, jejum, oração, expulsar demônios, sabe? Usar roupa, usar calça, usar vestido. Precisa, lógico que precisa. Precisa para que a gente lembre que existe um padrão e a doutrina ou a ordenança é bíblica. Se fugir da Bíblia, não é ordenança bíblica, é costume, é usos e costumes do homem. Por isso que nós não podemos deixar de estudar a Escola Bíblica Dominical, falando da ordenanças. Deixa eu ler para você aqui. A primeira lição hoje será a ordenança para crer e descer as águas batismais, ou seja, é para ser batizado. O que é preciso fazer para ser batizado? O autor desse comentário aqui é o bispo Abner Ferreira, sim, já conhecido aqui de todos nós, de muitas revistas. Eu creio que pelo menos uma revista, um trimestre por ano, o bispo Abner faz o comentário, certo? As primeiras lições vou ler para você, para que você já chegue aí sabendo do que vai ser tratado esse segundo trimestre de 2024. Se eu errar falar primeiro, se perdoa, a gente acabou de sair do primeiro trimestre, né? Diz assim, a primeira lição, ordenança para crer e descer as águas batismais. Lição 2, ordenança para participar da ceia do Senhor. Lição 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Lição 4, ordenanças quanto à contribuição financeira. Lição 5, ordenanças para uma vida de vigilância e oração. Lição 6, ordenança para uma vida de obediência e submissão. Lição 7, ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Lição 8, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Lição 9, ordenanças para uma vida de santificação. Lição 10, ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Lição 11, ordenança para exercer a fé. Lição 12, ordenança para amar o próximo. Lição 13, ordenança para pregar o evangelho. É o que nós vamos aprender ou relembrar. Eu prefiro dizer que nós vamos relembrar. Por quê? 99%, pelo menos, irmãos, é os comentários, né? São pessoas que já são crentes, são pessoas que já professam a fé, são pessoas que já caminham no caminho do Senhor. Muitos aqui são alunos, outros são professores que vêm aqui tirar uma dúvida ou saber se o seu ensino que ele vai aplicar tem a ver mesmo com o que ele vai aplicar baseado na revista. Então, eu creio que a maioria está aqui para relembrar
essas ordenanças e não para aprender. Mas se for para aprender, estarei aqui para ensinar. A lição de número 1 tem, como eu já falei, será aplicada no dia 7 de abril de 2024. Isso aí, 7 de abril de 2024. Tem o título A Ordenança para Crer e Descer as Águas Batismais. É isso aí. Pega a sua revista e bora para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2024. E eu quero começar assim. Respirando. E uma pergunta: batizar ou não batizar? Batismo leva você à salvação? Ou quem não é batizado pode ser salvo? Eu quero levantar essa questão já no começo e querer ouvir o seu comentário. E eu quero deixar com as minhas colocações para que você pense. Aprenda a defender. Aliás, a separar. Uma coisa é eu não querer batizar. Eu não quero me batizar. Outra coisa é eu não poder batizar. Eu vou defender e aqui eu já posso criar atrito com muita gente e eu estou aqui com base na Bíblia. Começando com a pergunta: os desobedientes herdarão o reino dos céus? Aquele que não obedece à doutrina bíblica, não use costume, doutrina bíblica, ensinamento bíblico, palavra de Jesus, quem não obedece a Deus, vai para o céu? A resposta é óbvia, não. Sede obediente, é mandamento, obedecer a pai e mãe é promessa da Bíblia. Imagina obedecer a Deus. Se obedecer aos pais carnais é uma bênção concedida por Deus, e por que eu vou desobedecer uma ordem de Jesus? Ide, pregai o evangelho a toda criatura e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, logo, se você diz que não quer ser batizado e diz que aceita Jesus, você é um mentiroso. Porque quem aceita Jesus desce as águas. Quem não quer descer as águas não tem salvação. Não porque o batismo salva, mas porque o batismo é ordenança. Então, se é ordenança, eu não posso desobedecer. Então, logo, o batismo traz salvação. Concorda? Não? Agora, abra a Bíblia. Me mostre na Bíblia. O texto mais conhecido de todos nós é: o ladrão na cruz não teve tempo de batizar. Por isso que eu comecei dizendo, aprenda a separar. Uma coisa é eu, Tony, saudável, em plena consciência, livre, dizer não quero batizar. Outra coisa é eu, Tony, encarcerado, impedido de ir vir e não poder ser batizado. Então, se você não sabe separar isso, não vem chorar aqui não. Não vem com o que eu penso, eu acho, talvez. Abre Bíblia. Me mostra alguém na Bíblia que teve a liberdade, que estava em liberdade e não quis batizar. A gente só tem um caso de um homem que não foi batizado, porque ele estava impedido de ser. Então, logo, meu irmão, se tu tem na tua casa, na tua família, na tua igreja, alguém que não quer batizar, essa pessoa não quer Jesus. Por quê? O batismo é uma confissão de fé em público que agora morre o velho homem, nasce o novo homem. Então, batismo traz salvação, porque se eu desobedecer a ordem do batismo, eu estou em desobediência. Então, a pergunta é: os desobedientes vão para o céu? Então, logo, batismo leva para o céu, porque eu tenho que cumprir o que está na Bíblia. E se quem deu foi Jesus. Não concorda? Abra a Bíblia. Eu te provo, na Bíblia só tem um caso de alguém que não foi batizado. Os outros, todos foram batizados. Todos desceram as águas. Todos foram mencionados que foram batizados, que batizava, que descia as águas. Todos. Sabe por quê? Porque é ordem.
Ordem só existe duas possibilidades com ela. Ou você obedece ou você desobedece. E Deus não tem compromisso com quem desobedece. Não adianta professar Cristo como Salvador e você poder descer ao tanque batismal e não quer descer. Você não terá salvação se você desobedecer a ordem do batismo. Bora para cima? Tô pronto para ouvir o teu comentário. Agora seja crente. Cite na Bíblia. Não venha com o que eu penso, com o que eu acho, talvez, quem sabe. Porque se Jesus... Aí eu vou jogar uma pá de cal no teu argumento. Se Jesus, que não tinha pecado para mostrar, para cumprir a lei, foi batizado, por que eu vou dizer que o camarada que tem livre acesso, não quer descer as águas, ele vai para o céu? Não vai, irmão. Não vai para o céu. Se você tiver a liberdade de batizar e você não batizar, você não vai para o céu. Eu vou dar um adendo. Eu vou dar uma colher de chá para você, que gosta de criticar, inventar coisa que não tem na Bíblia. Eu estou treinando, ou não, discipulando uma senhora chamada Senhora Raimunda, 77 anos. Ela vai descer as águas, eu só confundo se vai ser nesse dia 7, no domingo dessa lição, ou se é no outro domingo. Eu não lembro agora a agenda da nossa igreja. Já faz 4 semanas que eu estou indo na casa dela ensinar sobre o batismo. Se ela, preste atenção, se ela vir ou for a óbito antes de batizar, ela vai para o céu ou não? A resposta é óbvia, sim. Mas ela não batizou, você está se contradizendo. Não. O batismo na igreja, ela cumpre hoje um ritual de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, de mês em mês. Então, uma pessoa que quer batizar e não foi batizada, ela alcança, meu irmão, a salvação, porque ela quer. Ela só não teve a oportunidade. Agora, o camarada ter a oportunidade de dizer: agora não, você não vai para o céu também, não? Você está entendendo a diferença? Você consegue entender? Consegue entender a grandiosidade do texto? Que tem gente ensinando: não, o batismo não salva. Não salva? Desobedece, então. Eu te pergunto, o desobediente vai para o céu? Aí o cara diz: não vai, professor. Lógico que o desobediente não vai para o céu, porque eu posso desobedecer a ordem de batizar. Assim começa o trimestre. Bora para cima? Pode deixar no comentário. Agora use Bíblia. Não use eu acho. Como eu já disse, a sua opinião para mim é igual disse Isaías. É trapo de imundice. Bora para a Bíblia. Bora estudar. Bora aprender o que é obedecer ou não obedecer. Abre aí, texto áureo de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ordem ou não é? E quem não quer, está desobediente. E desobediente vai para o céu ou não? Quem diz é você. Verdade aplicada. O batismo em águas é uma ordenança de Jesus, aponta para a nossa união com Cristo. Então, se o batismo aponta a minha união com Cristo, já lógico, se eu não quero batizar, eu não tenho união com Ele. É desse jeito. O objetivo da nossa lição é explicar que a salvação é para quem crer em Jesus, ressaltar o simbolismo do batismo, mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se. Abre aí a sua Bíblia para o nosso texto de referência. Se encontra no livro de Mateus, do capítulo 3, o versículo 13 ao 17. Bora lá! Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opõe-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me tenho prazer, em quem eu me agrado, em quem eu posso dizer que está cumprindo toda a lei, toda a ordenança. Nossos hinos sugeridos dessa primeira lição: 104, 116, 447. Sabe cantar? Louve e engrandeça o nome do Senhor. Motivo de oração sugerido pelo Bispo Abner diz assim: ore para que mais pessoas possam crer e descer as águas do batismo. Ora daí que eu oro daqui. Soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti pela vida do pastor Abner, que ministrou, na verdade, essa revista para nós, e agora nós vamos ministrar ao Teu povo. Que o Senhor venha abençoá-lo cada vez mais. Agradeço a Ti porque chegamos em mais um trimestre. Que o Senhor abra a mente dos meus irmãos, professores, alunos, superintendentes, curiosos da palavra de Deus, que querem aprender cada vez mais. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento, e exercendo a Tua palavra, essa ordenança de descer as águas, que nós possamos ensinar o Teu povo a crer e descer, Senhor, as águas, pois é uma ordem, e ordem é para ser cumprida, e vinda da Tua parte mais ainda. Então, coloca no coração daqueles que ainda não desceram as águas o desejo de batizar, para que eles sejam um com Jesus, porque se eles não descerem as águas, não for um com Jesus, eles vão ouvir: apartai-vos de mim. Mas aqueles todos que obedecem à palavra e descem as águas, ouvirão: vinde, benditos de meu Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Introdução. Introdução ele colocou gigantona aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele colocou uma introdução aqui gigante, que diz assim: o batismo nas águas é um ato simbólico importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referindo com o velho homem ou o velho Adão. Além disso, ao emergir na água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo, conforme descrito em Romanos, capítulo 6, do 3 e 4. Isso indica começar uma nova vida, marcada pela transformação espiritual e a adoção de um novo caminho, guiado pelos ensinamentos de Cristo. Então, ele colocou aqui coisa que... esqueci de puxar minha canequinha com as minhas canetas. Ele colocou aqui, ó, o sepultamento, ele representa o velho homem, ou o velho Adão, como você preferir, é o sepultamento. Como eu já falei, desce, morre, representa a morte, e quando levanta, representa a ressurreição de Cristo. Então, precisamos ver. E ele já começa citando Bíblia, livro de Romanos. Então, bora abrir Bíblia. Nada melhor do que estar de posse da palavra do Senhor, para assim a gente ler. Romanos, capítulo de número 6, o verso 4 e 3. Deixa eu marcar, bater o olho aqui, senão eu acabo me confundindo. 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Então,
é esse simbolismo de Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4, que nós seguimos. Fomos sepultados com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele. Amém? Então, sentiu a pressão do que será esse trimestre? É desse jeito. Ponto de número 1. A salvação é para quem crê. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, para você alcançar primeiro passo da salvação é crer em Jesus. Creu, ok. Depois que você crer em Jesus, você cumpre as ordenanças estabelecida por ele. E uma das está embutida já em Marcos capítulo 16, é ser batizado. E olha que, se você for ver, é sequência. Quem crê, todo aquele que crê, batiza. Ou seja, não dá para separar crer e batizar. Porque todo aquele que crê, acredita no que está escrito em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, que eu criei, agora eu preciso ter uma novidade de vida. E essa novidade de vida vem em quê? Ser batizado, ser sepultado em Cristo. Amém? A palavra crer do grego peteus, espero que pronuncie assim, admite vários sentidos, dentre outros ter fé em ou com respeito a uma pessoa ou coisa, acreditar, confiar, especialmente confiar o próprio bem-estar a Cristo, entregar. Então, o crer aqui de Marcos 16 não é crer em qualquer coisa, não é crer em qualquer situação. O crer aqui é em Cristo. Crer, gostei quando ele coloca aqui do grego, que ele fala que é confiar em Cristo, se entregar a Cristo, acreditar que você tem que descer as águas para simbolizar que você confia nele, que você vai morrer para essa vida pecaminosa e ressuscitar com ele, vivendo novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Continuando, ponto de número 1. Para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou separar. Pega a sua caneta, se você não tem o costume de anotar o que na revista você tem dó. Eu conheci um professor, um amigo, que ele não queria riscar a revista dele. Não pode, Vaso, tem que riscar. Olha aqui, ó. 2 palavras que você tem que separar, porque é isso que o mundo faz. O mundo separa essas 2 palavras. Eu já disse aqui algumas vezes, mas a aula pede, então eu tenho que repetir. O mundo quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Por quê, professor? Uma coisa não está atrelada à outra? Para quem é cristão, sim. Para quem vive no mundo, não. Porque tem muita gente que quer Jesus como Salvador. Eu bebo, eu fumo, prostituo, mato, roubo, minto, me drogo, vendo droga, faço todas as barbáries que eu puder na vida, mas quando morrer eu quero ir para o céu, porque Jesus é o meu Salvador. Mas quando a gente diz que Jesus precisa ser o seu Senhor, o meu Senhor, não quero. Por quê? Se ele é meu Senhor, já não faço mais eu, já não faço mais o que quero. Faço o que Cristo quer. Então já não é eu que mando em mim. Por quê? Se ele é o meu Senhor, eu já não tenho vontade, eu já não tenho querer, eu já não vou onde eu penso, onde eu gosto, eu já tenho que fazer o que ele quer. Então, tem muitos querendo Jesus como Salvador e não como Senhor. E se ele não for o teu Senhor, você não irá para o céu, porque Jesus não é dono de boteco para receber qualquer um. Jesus recebe aquele que tem ele como Senhor. Continuando, na verdade só falei o título, né? A leitura vem agora. De acordo com a perspectiva cristã, a fé ou o ato de crer é o alicerce da salvação e da redenção em Deus. Em João 1, do 12 e 13, é enfatizado que para aqueles que receberam e creram em Jesus Cristo, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, uma transformação que não
depende de origem humanas ou vontades físicas. O batismo, embora seja um ato simbólico importante que representa a decisão pública de seguir a Jesus, por si só não é suficiente para manifestar a salvação. E eu achei top isso aqui. Professor, ele está como é que chama? Desfazendo de tudo que você disse. Não, Nanina, não. É só você estar prestando atenção. Não basta apenas dizer que eu vou batizar sem crer. É isso que ele está dizendo. Não basta eu dizer, eu vou batizar. Tá, mas você crê? Não, eu estou indo no embalo. Uhul! Não. O batismo por si só, uma descida nas águas, um mergulho no tanque, na praia, no mar, no rio, na piscina, não sei onde você vai ser batizado. Eu já participei de batismo, tanque batismal dentro da igreja, já participei de batismo no rio, corrente, água corrente, já participei de batismo na represa, então já participei dos 3 batismos, então não importa aonde você vai se batizar, mas é somente pro ir, isso não te garante salvação. Se você batizar e sair da água batismais cometendo os mesmos pecados, você nem creu e nem entendeu o batismo. Então o batismo não garante salvação. Como também se você não crer e não obedecer. Não adianta você dizer, eu creio. Aí diz a palavra, grande coisa. O demônio também crê e teme. Que é isso, professor? Você chegou bruto. Não, irmão. É a ordenança que a igreja está esquecendo. A igreja está esquecendo de alguns princípios. Tá bom? Então, do mesmo jeito que só batizar não garante salvação, só crer também não garante, porque os demônios crê. Você tem que obedecer. Se eu pudesse botar uma palavra para essa lição, eu colocaria obediência. É desse jeito. A salvação é descrita como uma obra operada pelo que crer em Jesus. Este processo inicial de aceitar Cristo é apenas o começo de uma jornada de fé contínua, como indicação em Mateus 24, 13, que fala sobre a presença na fé. Efésios 2,8 também ressalta que a fé é um presente de Deus, uma graça que torna possível os seres humanos alcançarem salvação. Portanto, no cristianismo, crer não é apenas uma ação inicial, mas um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus. Relacionamento. Não basta crer. Não basta somente dizer que crê. Tem que obedecer. 1.2. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso implica que a fé se fortalece e se aprofunda através do constante estudo e reflexão das Escrituras Sagradas. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida que se manifesta na obediência aos ensinamentos de Cristo. Em Mateus, capítulo 7, 24 a 27, é enfatizado a importância de edificar a vida sobre a rocha sólida dos ensinamentos de Cristo. Além disso, a fé cristã envolve a confiança pública de Jesus Cristo. Mateus 10, do 32 ao 33, destaca a reciprocidade dessa confissão. Ao reconhecermos Cristo diante dos homens, ele nos reconhece diante do Pai. Isso nos motiva a testemunhar abertamente sobre as obras de Jesus e a professar nossa fé nele.
Negar Cristo, por outro lado, tem suas consequências conforme advertido nas mesmas passagens. Em situações excepcionais, o crer pode assumir um papel mais central do que o batismo. Um exemplo é o do malfeitor crucificado ao lado de Jesus. Esse malfeitor reconheceu Jesus como Filho de Deus e, admitindo sua inocência, recebeu a promessa do paraíso, mesmo sem ter passado pelo batismo. Este caso ilustra a possibilidade de salvação pela fé genuína em circunstância onde o batismo formal não é possível evidenciar. Entendeu? E eu marquei algo aqui, vou ler todo para você, mas eu marquei algo e falei até em um dos nossos devocionais, todo dia de manhã, 7h30, Café com Deus Pai. Eu fiz questão de ler lá e vou ler com você aqui, porque faz parte da escola bíblica dominical. Normalmente, quem conhece, confia. Quem confia, confessa. Quem confessa, obedece. Nós não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Deus nos amou primeiro. Deus doou o seu Filho único por nós. Jesus aceitou ser entregue por nós para concretizar a nossa salvação. Por isso, cremos nele e confiamos que ele pode resolver as nossas dificuldades, nossos temores, nossas fragilidades. Além do mais, o Salmo 46:1 diz que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, principalmente na hora da angústia. Por isso, não tememos. Se crermos, é porque confiamos. Se cremos, é porque sabemos de que ele é capaz. Se crermos, podemos confessar os nossos pecados. Se cremos, obedecemos aos seus mandamentos. Então, se você crê, você batiza. Se você batiza, você obedece. Se você obedece, o céu te espera. Tem um glória gloriosa aí? É desse jeito. 1.3. Quem crê em Jesus não é condenado. Opa, coisa boa. Você crê e obedece, não será condenado. A mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna. Deus, em seu amor incondicional, ofereceu seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crerem não seja condenado, mas tenha vida eterna. Esta oferta de salvação, conforme expresso em João 3:16 ao 19 e em Tito 2:11, está disponível para todos, sem exceção. Enquanto a crença em Jesus leva à salvação, a descrença resulta em condenação, destacando a grande importância da fé para a salvação da doutrina cristã. Quando Deus dá o seu Filho, ele não pergunta se nós queremos. Ele simplesmente oferece. E se eu te falar que esse é o grande... Abre-se um problema. Preste atenção na minha frase. Não tira a frase de contexto. Tá bom? Esse é o grande problema. Porque ele não perguntou se eu queria. Porque se ele pergunta se eu quero, eu tenho a opção de dizer o quê? Não. Se eu te perguntar, você pode se inscrever no canal? Você pode dizer para mim assim: não quero me inscrever. Agora, se eu digo assim, você não tem opção, tá vendo esse vídeo, se inscreva. Eu estou te perguntando se você quer. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele não perguntou se você queria. Ele disse, eu te dou. Aí quando você recusa, aí ele diz,
Tá bom. Está recusando o que eu estou te dando? Então você também não entrará aonde eu quero. Por isso que ele disse que ele deu Jesus para todo mundo, todo que crer, o crer de obedecer. Porque quem não crê na obediência já está condenado. Então, muito cuidado, professor. Aqui não é somente o crer de dizer eu acredito, porque se você perguntar, eu vi um podcast de uma aberração, aquilo ali é uma aberração, não vou nem dizer o nome, né? Não vale a pena. A pessoa dizia que fez um acordo com Deus, que não mataria, não roubaria, mas que ela ia viver a sua vida devassamente. E se Deus não aceitasse ela, quem estava perdendo era Deus. Mas ela dizia que acreditava em Deus. Que é isso? Que é isso? Que crer é esse? Eu creio, mas ele faz o que eu quero? Não. Quando eu creio, lembra o texto que nós lemos lá atrás? Aqui, ó, na parte azul, 2.1. Quem crê, obedece. Quem crê, irmão, não estabelece normas. Quem crer não diz no que quer crer. Quem crer não diz como vai crer. Quem crer acredita, confia no que já está estabelecido. Eu não posso colocar minha regra para acreditar em Deus. A regra já está posta. Eu obedeço ou não obedeço? É isso, hein? Topíssimo. Esse trimestre aí começou com tudo. Ensinei o que para você? Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dessa pessoa, desse podcast, Jesus, ela queria apenas ele como Salvador e não como Senhor. Porque como Senhor, eu tenho que ter uma vida pautada no que ele quer. Amém? Esse foi o ponto de número 1. Peço para que você se inscreva, aí é pedido. Eu estou perguntando, você quer se inscrever? Se inscreva. Você quer comentar? Comente. Você quer curtir? Curta. Você quer compartilhar? Compartilhe. Você quer contribuir com o canal Bíblia para o Cotidiano financeiramente? Tá aí, contribua. Você quer orar? Ore. Você tem essa opção. Mas para ir para o céu, você além de ter que crer, você tem que obedecer. Senão não dá. Ponto 2. Batismo, sepultamento de pecados. Batismo vem do termo grego batizo, que significa emergir, submergir e mergulhar. O batismo por imersão na descida às águas simboliza a morte do crente para o pecado e, ao sair da água, a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. É isso aí. É automático, né? De uma vez só. É algo maravilhoso. Você desce às águas, morre. Menos de 2, 3 segundos, não sei, acho que não dá nem isso, 3 segundos, né? Você já ressuscita. É algo, um simbolismo incrível que você não pode deixar de passar, irmãos. Não pode deixar de ensinar, crentes. Morre e ressuscita. É maravilhoso. Né? Ele aqui vai comentar, mas eu já quero deixar o adendo aqui, já nessa lição. Lembrando que nós assembleanos, estou falando para a grande maioria da Assembleia, acreditamos que o batismo ele é realizado apenas por imersão, mergulho, tá bom? Mergulha e sai. A gente não faz por borrifação, expersão, a gente não faz por molhar a testa, a gente faz por mergulhar. Professor, uma pessoa impossibilitada de mergulhar, ela pode ser batizada com uma canequinha de água? Pode. Ela pode só colocar a cabeça dentro d'água? Pode, porque o ato é de fazer publicamente. O que a gente defende é o que Jesus fez. É o que Jesus, na verdade, cumpriu. Né? Porque o texto diz que Jesus não batizou ninguém.
Jesus mesmo não batizou ninguém, mas ele ordenou o batismo e os seus discípulos já batizavam. Jesus ainda vivo, os seus discípulos já batizava, mas ele mesmo não batizou ninguém, tá? Mas qual era o batismo? Água, Rio Jordão, a grande maioria, né, do Rio Jordão, batizar do mergulho. Mas se hoje alguém impossibilitado de mergulhar for derramar uma canequinha d'água, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito, o ato que ele está fazendo é um ato de confessar que precisa nascer de novo no batismo. Entendeu? É o ato. Mas nós, assembleanos, acreditamos que o batismo é por mergulho. Salve se alguém for impossibilitado, como acabei de falar, por motivo de saúde. 2.1. Batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui precisamos também dar uma ressalva. Existem igrejas que batizam apenas no nome de Jesus. Eu te batizo no nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E levanta. Professor, está errado? Não, não está errado, mas também não é costume das Assembleias de Deus, cumprindo o que Jesus deixou registrado. Está até aqui no nosso texto áureo, que diz assim, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então, quem batiza apenas no nome de Jesus também não está errado. Mas também nós ensinamos que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se você batiza no nome de Jesus, você já está declarando que Jesus é Filho de Deus e que Jesus enviou o Consolador, pois ele é a ligação. Tá bom? É costume das nossas igrejas usando base bíblica. É um costume usando base bíblica, tá bom, irmãos? A gente tem que ensinar para vocês os meios do que são feito esse batismo. Bora lá. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto. Marcos 11, 29 e 30. Uma boa questão surge aqui. Porque existem algumas pessoas dizendo até que... Ô Jesus, dizendo que presbíteros não podem dar bênção apostólica. Irmão, onde é que tem dizendo isso na Bíblia? O presbítero recebeu. Então, se um cidadão como esse, que eu não quero me alongar, que não é a minha aula, diz que o presbítero não pode dar a bênção apostólica, então pastor não pode orar pelos enfermos. Quer mesmo, irmão, ir para essa questão de Bíblia, dizer que invenção, eu aprendi assim, e daí que você aprendeu assim? Você aprendeu assim, mas aprendeu errado. Por quê? Quando a Bíblia diz que quem tem enfermo, chame o pastor, é isso? Chama quem? O presbítero. Quem é que tem que ungir as pessoas doentes? É o pastor? Não, é quem? É o presbítero. E por que o pastor unge? Meus irmãos, não se embaraça com coisa desse mundo, não. Não se embaraça com o que eu aprendi, o que eu acho, o que eu penso, não. Bora pro que está na Bíblia, bora? Não importa, o presbítero, seja o pastor, alguém ordenado para tal, está ordenado. Porque quando Jesus diz bem assim, então, por exemplo, então ninguém pode batizar hoje. Ninguém pode batizar. Se eu partir do pressuposto do que está na Bíblia, seguir o pé da letra, ninguém pode batizar hoje, ninguém. Prova? Provo. Bora lá. Mateus, capítulo 11, do verso 29 e 30. Mas Jesus respondeu, disse-lhe, também vos pergunto uma coisa. Responda-me. E então, vós direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles disseram o quê? Nessa conversa, não decorrer, nós não podemos dizer que é dos homens, porque João era verdadeiramente um profeta. E se dissermos que é do céu, por que nós não cremos nele? O que Jesus está dizendo? Que quem pode batizar? A ordem foi dada para quem, irmãos? Preste atenção. A ordem de batizar foi dada para quem?
diretamente para os apóstolos. Se a ordem para batizar foi dada diretamente para os apóstolos, por que que somente o pastor pode batizar? Você está dizendo que presbíteros, evangelistas, diáconos pode batizar? Não, eu não estou dizendo, eu estou afirmando. Porque o ide para batizar foi apenas para os apóstolos. Se um pastor pode, o presbítero pode. Se o presbítero pode, o evangelista pode. Se o evangelista pode, o diácono pode. Porque a ordem é batizar. Filipe, ele era o quê? Esse Filipe, se você não sabe, de Filipe não era apóstolo. Esse Filipe que batiza o eunuco não era o Filipe o apóstolo. Não era o que andava com Jesus. Nananina, não. Então, meus irmãos, se você é um diácono de sua igreja e você está convidado para batizar, fazer parte do tanque batismal, é normal. É lícito. Se o teu pastor disser, não pode, diácono não pode batizar ninguém. Aí você pergunta, onde é que está dizendo que pastor pode? Que é isso, professor? Você chegou nervoso desse trimestre? Não, a gente está se embaraçando com coisa, dizendo coisa que não está na Bíblia. Aonde que está dizendo que é pastor que tem que batizar? Aonde foram para os apóstolos. Aí nós assembleanos que somos, não consagramos ou não reconhecemos apóstolos. Então, se nós não reconhecemos apóstolos, por que nós batizamos as pessoas? Se a ordem foi dada para os apóstolos. Por que o irmão diácono que evangelizou, que foi lá ensinar, que foi lá falar da palavra, que foi lá instruir, não pode ter a honra, já que ele discipulou, ele não pode ter a honra de batizar aquela pessoa? Na Bíblia está dizendo o quê? Eu te digo o que na Bíblia está dizendo. Ide e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está dizendo o teu cargo. Está dizendo que você que pregue. Pregue para que eles creiam e você batize os que crerem. Que é isso, professor? Isso aí vai dar ruim, não, irmão. Vai trazer luz ao que já está escrito e nós estamos nos esquecendo. Por isso que a escola dominical, esse trimestre, está nos trazendo luz àquilo que a gente deixou de praticar. Continuando o nosso texto. A idade e o momento certo para descer as águas batismais estão intrínsecas na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja, que com maturidade e equilíbrio conduzirão para o melhor momento. Uma pausa também aqui sobre esse assunto. A Assembleia de Deus não batiza criança que não tenha consciência do seu pecado, consciência do que ela pratica. Qual é a importância do batismo? Professor, qual é o ideal para uma criança batizar? A partir dos 7. Professor, sim, a partir dos 7, a criança já tem noção plena do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode. E se ela tiver a consciência do que é o batismo, com 7 anos ela pode ser batizada. Mas por que as igrejas deixam esticar um pouquinho mais? Para cuidar daquela pessoa. Para que ela não venha apenas tomar um banho. Para que não seja apenas um mergulho no tanque, na piscina, no mar, no rio, na lagoa, na represa. Para que não seja apenas um mergulho. Por isso que as igrejas ensinam, discipulam primeiro, antes de batizar. Eu não sei, de verdade, não sei se ainda pratica, mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu conheci a igreja Renascer da Bispa Sônia e do Bispo Hernandes. Eu acho que é isso o nome Hernandes mesmo. Bispa Sônia e Bispo Hernandes. Se você fosse numa igreja Renascer em Cristo, quando terminava a pregação, ele perguntava se você já queria aceitar Cristo. Se você dissesse que queria aceitar Cristo, eles já batizavam. Eu estou falando isso aí
no ano 2000, 2001, ou seja, já faz quase 25 anos isso aí, né? Que estamos em 2024, era assim, para renascer. Professor, tá certo biblicamente? Tá certo. Tá certo, irmãos. Eu não estou aqui para dizer para você uma coisa que não está na Bíblia. Na Bíblia tem Filipe conversando com o eunuco, e assim que termina, o eunuco olha para o rio, para o lago, não sei, não dá para ficar bem claro, mas para quem entendi é um rio. E ele fala assim: eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Qual é a pergunta de Filipe? Crê. Ele disse: eu creio. Desceram do carro e Filipe vai lá e batiza o eunuco. Na mesma hora, no final da pregação. Então, mas por que que as Assembleias de Deus não cumprem, já que tem na Bíblia esse batismo imediato ao que crê? Por que que a Assembleia não batiza? Por quê? Muitas pessoas se batizaram por um louvor bonito, por um momento de fragilidade, que elas ouviram a palavra e quiseram entregar, mas ela queria se sentir acalentada naquele momento, mas ele não queria Jesus, ele queria apenas alívio para a sua dor, para o seu estresse, para o seu desespero. Mas eles não queriam Jesus. Batizou, saiu de lá e a sua vida continuou o mesmo, porque ele não teve a base. Porque a palavra aqui é essa: as Assembleias de Deus se apega ao texto que diz assim, ó: portanto, ide e ensinai. O ensinar, irmão, num culto você não ensina para ninguém os princípios bíblicos, as doutrinas bíblicas, as responsabilidades que vêm com o que você está fazendo. Por isso que a gente não batiza na mesma hora que se aceita. Nós temos o discipulado na nossa igreja, chamada de DINC, Departamento de Integração do Novo Convertido. Por isso que eu estou 4 semanas com a dona Raimunda, para ensinar para ela batizar. 4 semanas, 4 aulas diferentes. A aula principal, batismo nas águas, a importância de batizar, por que se batizar. Então, as Assembleias de Deus têm essa prática porque cumpre esse princípio: ensinar. Para que ele, quando mergulhe lá, quando desça as águas, não seja apenas um mergulho. Tá bom? Mas a Renascer Praise é o nome do grupo, né, de louvor, né? A Renascer em Cristo, ela não está errada em ser um método. Porque Filipe também fez desse mesmo jeito. Perguntou o que o eunuco queria e disse, aliás, o eunuco perguntou para ele o que poderia ser feito e ele batizou. Mas a Assembleia prefere ensinar. E eu sou de acordo que ensine primeiro antes que desça as águas. Tá bom? A idade já falei também o batismo nesse sentido. Aceitou? Creu? Pode batizar? Pode. É um costume a Assembleia de Deus? Não. Primeiro se ensina, pelo menos um mês, 4 semanas ensinando o básico sobre o que é o batismo. Não tem uma idade determinada para o batismo. É fundamental que a pessoa a ser batizada saiba distinguir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Tenha consciência de que é pecador e necessita de perdão dos pecados e creia no Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida, e o faça de livre e espontânea vontade, não por medo ou coação. A parte azul do professor diz assim, aqui, ó, Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Olha só, citando aqui da editora CPAD. Mas estudo é estudo, né, irmão? Olha só, diz aqui, ó. As palavras de Jesus afirmam a realidade da Trindade. Algumas pessoas acusam os teólogos de terem inventado o conceito da Trindade e forçando a sua interpretação a partir das Escrituras. Mas, como podemos ver aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo não diz para batizar nos nomes, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito. A palavra Trindade não aparece nas Escrituras, mas descreve muito bem a natureza tríplice de Deus, que, sendo um, subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso
que a gente usa a palavra trindade, porque trim vem de trindade, vem de três, Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisa se discutir por isso. Se você não quer na palavra trindade, creia que existe três, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai dar no mesmo. 2.2. Batismo é um símbolo público de conversão. Olha aí. Batismo é um ato público visível de fé. O batismo não lava pecados, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas é elemento simbólico da conversão, né? Lembre que quando você vai lá, seu pecado não vai ser lavado não, viu, irmão? O seu pecado não vai lavado no tanque batismal. O seu pecado, se é para usar a palavra lavada, é lavada pelo sangue de Jesus, tá bom? Quando descemos as águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Quando saímos da água, estamos sendo ressuscitados com Cristo como uma nova criatura. O batismo deve ser por imersão, simbolizando o sepultamento. Fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Ninguém sepulta sobre a terra, mas debaixo. Eu vi esse ponto aqui, né? Eu vou ler aqui para você uma parte aqui do professor que eu achei muito interessante, né? Por isso que a gente acredita nas Assembleias de Deus que o batismo é por imersão. Sepultar, descer, mergulhar, afundar, descer, para quando subir, ressuscitar. E ele coloca aqui, ninguém sepulta sobre a terra, mas debaixo. Sepultamento, já está falando, dentro, descer, tá bom? Por isso que essa é a prática das Assembleias de Deus. Batismo nas águas é um rito com origem no termo latim, ritus. Os ritos são simbólicos e, nesse caso, o batismo simboliza o início da vida espiritual e cristã de quem se torna membro do corpo de Cristo. O batismo não é uma cerimônia dramática que vem do grego drama, que significa uma ação convincente ou angustiante que tem poder salvífico, mas uma mensagem pública que reflete a realidade de quem foi salvo em Cristo e passa a pertencer à Igreja de Jesus e ser membro dela. Então, outra discussão tanto quanto aí que vai. Para ser membro de uma igreja, precisa batizar? Nas Assembleias de Deus, sim. Para você fazer parte da comunidade das Assembleias de Deus, você tem que descer as águas. Porque quando você desce as águas, ele já te dá credencial para você poder cear. Professor, e a ceia não é para todo mundo? A ceia a gente vai falar na próxima aula. Mas a gente cumpre um princípio. Quando Jesus fala da ceia, primeiro Jesus fez o quê? Batizou. Se Jesus primeiro cumpriu o batismo, mesmo não precisando dele, e só depois ceiou, nós seguimos cronologicamente o que Jesus fez. Primeiro batizou, para depois ceiar. E só depois que você ceia, aliás, só quando você ceia é que você passa a ter comunhão com Cristo, porque você se torna um só corpo, mas isso aí é para a próxima aula. Mas você se torna membro do corpo quando você passa a ser integrado e adquire o direito dado por Cristo, simbolizado no seu sepultamento e ressuscitar com ele a fazer parte do seu corpo. Bora para o ponto 2.3. Ao ser batizado, Jesus deixa o seu exemplo. Acabei de falar, mas é necessário ler o que está escrito. Foi Jesus batizado no Rio Jordão por João Batista. Já lemos Marcos capítulo 1, do 9 ao 11. Como exemplo, para nós, Jesus não precisava ser batizado porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado, mas batizou-se para que se cumprisse
toda a justiça. O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. E tem aqui algo muito interessante sobre esse ministério público aqui, ó, de Jesus. Deixa eu marcar aqui para você, ó. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. Interessante que tem gente, irmão, querendo atropelar as coisas, adiantar as coisas além do que é necessário. Deixa eu ver a hora aqui. Além do que é necessário. Jesus cumpre princípios. Jesus primeiro é batizado, para depois exercer o seu ministério público. Só depois que Jesus desce às águas é que Jesus começa a fazer o seu ministério. E tem gente que quer acelerar, irmão, cumpre o processo que Jesus cumpriu. Vai aprender da palavra, vai sentar para aprender. O professor Jesus sentou para aprender? Lógico que sentou. Você não lembra que o texto lá, que quando ele sai, que os seus pais, abre-se um parênteses, perderam ele, mas não perderam ele que ficou no templo, ele diz o que no final do texto? Que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Jesus era sujeito aos seus pais e aprendia da palavra. Jesus foi um judeu legítimo. Jesus foi para a escola dos rabinos. Jesus foi ensinado na lei. Jesus foi instruído e durante 30 anos Jesus não se pronuncia. Depois que ele desce às águas é que o seu ministério começa. Então, irmãos, vamos cumprir a etapa bíblica. Se a gente fizer somente, abre-se aqui, é um absurdo isso que eu estou dizendo, hein? É um absurdo, loucura da minha parte. Se a gente fizer apenas o que Jesus fez, cronologicamente, a gente já está cumprindo toda a lei. Porque foi para isso que ele veio cumprir a lei. Por isso que a gente não cumpre a lei, porque a nossa lei é Cristo. A gente não precisa estar querendo cumprir a lei. A lei foi cumprida em Cristo. Por isso, quando eu falo que nós temos que seguir os passos de Cristo, já estamos cumprindo a lei, porque ele cumpriu. Para nós, para nós aqui, principalmente nós do Ocidente, é impossível, né? De tantos preceitos que tem. Mas quando eu confesso Cristo, e obedeço o que ele manda e sigo os seus passos, a lei toda está sendo cumprida nele, por ele e através dele. Certo? Então, cumpra etapas. Não pule etapa, garotão. Não pula, não. Eu ensinei o que para você nesse ponto 2? O batismo simboliza a morte do crente para o pecado e a sua ressurreição para uma nova vida com Jesus Cristo. Curte, comenta, compartilha e ora pelo canal. Se puder e quiser, contribui através do Pix, tá? E acho que é bparaocotidiano@gmail.com. Deixa Deus te usar. Ponto 3. Batismo. Crer em Jesus e arrepender-se. Se arrepender é um pouquinho complicado, né? Esse mundo não quer se arrepender. Por isso que nós temos que ensinar dentro das igrejas o arrependimento. A palavra arrependimento do grego metênio significa mudança de mente, que nós traduzimos para metanoia, né? Mudança radical de conduta, de atitude. O batismo pregado por João Batista é de arrependimento para remissão dos pecados. Lucas 3:3. Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudar de vida. Atos 2:28. Há um novo batismo. Efésios 4:5. Batismo deve ser de livre, espontânea vontade. Então, há uma necessidade de mudança de mente. Abre aí Lucas, está pertinho aqui, ó. Lucas, capítulo de número 3, verso de número 3, isso mesmo, Lucas 3:3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então,
E eu já falei, eu acho muito lindo, que João o Batista não ia atrás de ninguém. As pessoas que se sentiam na necessidade de ir até João para se arrepender dos seus pecados. E a mensagem de João era simplesmente esse: arrependam-se. 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 É uma mensagem que eu fico perguntando. Imagina um pregador hoje pregar apenas arrependimento. Você abriria a agenda da sua igreja para ele? Eita Jesus, de vez em quando dá um negócio doido na minha cabeça aqui, ó. Congresso, arrependam-se. Congresso de varões, arrependam-se. Congresso das crianças, arrependam-se. Congresso das irmãs, arrependam-se. Congresso dos adolescentes, arrependam-se. Congresso dos jovens, arrependam-se. Festividade da igreja por mais um ano de vida. Tema: arrependam-se. Qual foi a última vez? Coloca a data aí. Vai estar mais ou menos 1 hora de vídeo. 1 hora e 10, mais de 1 hora de vídeo. Qual foi a última vez que tu ouviu uma mensagem sobre arrependimento? Um pregador pregar sobre arrependimento. Qual foi a última vez que tu ouviu uma mensagem? Coloca aí. Pastor, a última vez eu nem lembro mais. Pastor, a última vez que eu ouvi foi domingo passado. Foi terça passada. Foi. Põe aí, põe aí. Irmãos, uma mensagem unicamente falando de arrependimento, não me lembro. Nem se eu já preguei. Estou confessando. Somente arrependimento, somente o texto, arrependam-se, e ministrar somente sobre arrependimento, eu não me lembro se preguei. E você? Já pregou? Só arrependimento. O texto. Arrependam-se. O texto aqui, o texto de João. Lucas 3:3. Pregando o batismo de arrependimento. Só isso. Não me lembro, irmão. Por isso que nós estamos estudando aqui ordenanças. A igreja precisa voltar a alguns princípios que nós mesmos deixamos para trás. Mas estamos, graças a Deus, que estamos aqui para relembrar. 3.1. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Antigamente a gente fazia a profissão de fé. Quando eu fui batizar, eu me lembro que no ano que eu fui batizar, eu batizei no Belém, na igreja do Belém. Batizei lá no Belenzinho. Era o Belenzinho ainda. Hoje já está com a igreja maior lá do pastor José Wellington, né? Mas quando eu me batizei foi no Belenzinho, aqui em São Paulo já. Tinha 1.700 pessoas. Sério, você? 1.700 pessoas no dia que eu batizei. E só que a gente tinha a profissão de fé na nossa sede local, que era aqui na Washington Luiz, aqui em Diadema. E não vou lembrar o nome do pastor agora. E a gente fazia a nossa profissão de fé lá, primeiro, né? Falava, você acredita, você confessa, alguém tem alguma coisa contra? Nossa, era tudo assim. Hoje a profissão de fé, né, no tanque batismal ou antes, vai depender de cada igreja. Ixi, mal, trazer à memória essas coisas, hein? Mas vamos lá, veja que coisa importante. Ele pontuou aqui, se eu não me engano, 5 pontos sobre a profissão de fé. Muitas igrejas usam em um discipulado anterior ao batismo, e a forma como se fazem varia de igreja para igreja. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Além disso, profissão de fé inicial. Os cristãos também faziam outras declarações públicas sobre aquilo em que criam quando eram perguntados. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a palavra. Aqui vai de igreja para igreja. Eu tenho um manualzinho ali. Rapaz, não dá para pegar, ele está bem fácil ali na minha prateleira. Mas tem um manual de... O manual de rituais não, tem um nome ali. O manual de cerimônia.
e tem ali sobre o batismo, né? As perguntas que as igrejas fazem. Aqui varia, como ele já falou, vai de igreja para igreja. Mas o princípio é o mesmo, de acreditar em Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é o Filho de Deus, que ele vai voltar, que ele é batismo com o Espírito Santo, que você acredita nos dogmas da igreja. Como eu falei, vai de igreja para igreja. Então não dá para a gente bater o martelo aqui. Mas o básico é o que a Assembleia de Deus faz, a sua grande maioria usa esses termos aqui, ó. Escuta só. Primeiro, você crer que a palavra de Deus é verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos. Então, se batizar é ordenança, então se você diz que acredita que a Bíblia ordena você batizar e você diz sim, então você está respondendo positivamente. Então já não é uma opção batizar, já é uma obrigação, uma ordenança. Pergunta 2. Você crê que de todo o coração que Jesus é Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Sim, porque eu reconheço que eu sou pecador e que Jesus é Filho de Deus. Terceira pergunta. Você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? Sim, que ele é o Consolador e nos dá dons para o que for útil para o ministério. Pergunta 4. Você crê que existe céu e inferno e que o salvo em Cristo Jesus tem a vida eterna? Você crê do céu e inferno? Sim. Que Jesus nos dá a vida eterna? Sim. Pergunta de número 5. Você crê no arrebatamento da igreja e que estiver vivo não experimentará a morte? Sim, acredito no arrebatamento. Então, vê, tudo isso aqui se resume que Jesus é Filho de Deus, que ele morreu por você, que ele vai voltar para te buscar. Ponto. Acredita no Espírito Santo? Ponto. Então, vai depender de igreja para igreja. Mas essa declaração tem que ser proferida por todos aqueles que crê em Jesus. Tá bom? O Senhor Jesus não instituiu nenhum ritual específico concernente à profissão de fé. A Bíblia relata apenas que para ser salvo é necessário confessar com a boca e o Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos e não negar diante dos homens. O exemplo do batismo de alguém que creu encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 36 ao 38. Um diálogo entre Filipe e o eunuco etíope. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crê de todo o coração. E respondeu ele e disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, se uma igreja apenas faz essa pergunta, precisa de duas perguntas, na verdade. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou por você? Creio. E que ele vai voltar para buscar a sua igreja? Creio. Pronto, acabou. Pode batizar. Não precisa prolongar em mais nada. Tá na Bíblia isso aí? Tá. Só perguntou se cria que Cristo era o Filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos e que ele ia voltar. Pronto. Tá na Bíblia, irmão? Não tem. Mas então aí é uso e costume. Mas é o que basta. É a declaração do eunuco. É a declaração, é a pergunta que você tem que fazer e a declaração que você tem que ouvir. Pronto. É essencial. É o que é necessário. Tá bom? 3.2. Uma profissão de fé sobre a igreja. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo, outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Algumas igrejas não usam mais essas instruções,
mas muitas ainda conservam a tradição. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a igreja. Você conscientemente se compromete a ser obediente às tradições, usos e costumes, bem como às normas da igreja. Ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você. Ser fiel nos dízimos e ofertas alçadas. Participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sempre o real sentido que se encontra diante de Deus. Tá vendo? Isso aqui já é que fazia antigamente. E parabéns para o pastor Abner, viu, irmãos? Parabéns. Que tem muita gente que nem sabe que isso aqui era feito. Ultimamente, aqui é uma crítica dura, mas real. Não é palavra lançada no vento, não. Tem muita gente que é batizada que pega no laço. Tá passando na rua lá, pega lá e batiza, só tá batizando por número. Não estão batizando porque crê. Não está batizando porque ensina, não está batizando porque é convicto, não está batizando, né? Não é porque está sendo... Cadê que eu li, que eu não sou... Peraí, que eu li aqui. Não por medo ou coação. Não, tem que ser batizado. Se o pastor não levar 10 crentes para ser batizado, ele vai ser trocado da igreja. Eita, Jesus, não era para ter falado isso não, pai. Eu vou cortar. Será que tem isso? Será que eu estou falando besteira? Se você não trouxer pelo menos 10 para batizar, vou trocar você de igreja, viu? Ah, não. Isso era antigamente. Isso não existe mais. Hoje, o pastor não é cobrado para batizar ninguém, não. Afinal de contas, por que o pastor vai ser cobrado de batizar alguém se a decisão é da pessoa? O que o pastor tem a ver com isso? Porque não tem crente para ser batizado. Ele prega. O presbítero prega. Ensina na escola, ensina. Mas se ele não quer batizar, não quer firmar, a culpa é de quem? Para que levar para batizar só para levar número? Acho que eu vou cortar isso. É bom cortar. Vamos lá? Continuando? Vamos agora para o nosso... Deixa eu ler um texto de Antônio Gilberto. Antônio Gilberto sempre é bom, né? Sempre é bom ler Antônio Gilberto. Aqui, ó, eu vou ler todo aqui o texto aqui, ó. Antônio Gilberto, Revista Maturidade Cristã, Lição Bíblica, 4º trimestre de 1985. Eita! Uma igreja não pode existir sem seus membros. Eles são admitidos à igreja, como já vimos, mediante o novo nascimento, seguindo de batismo em águas e que participam regularmente da ceia do Senhor. Privilégios dos membros da igreja. Além disso, aqui tem alguns, né? Diz assim, ó, receber dos pastores a ministração da palavra de Deus. B, ter oportunidade de trabalhar para Jesus. C, gozar dos privilégios do culto coletivo. Deveres dos membros da igreja local. Alguns são: desenvolver sua maturidade espiritual. B, amar e honrar a sua igreja. C, receber e tratar bem seus pastores e demais obreiros reconhecidos pela igreja. Podemos acrescentar a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, visando a manutenção das atividades da igreja local. Tudo isso aqui deveria ser dito para um candidato ao batismo e não ser pego no laço e digo vai. 3.3. Caminhando para o final, uma profissão de fé sobre a própria vida. Esta é uma profissão ou uma declaração pública de que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Normalmente são momentos que os novos crentes reafirmam sua fé em Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. O batismo deve responder positivamente às perguntas sobre a sua vida. Você
conscientemente se compromete a ser exemplo de vida para os outros e não ter de que se envergonhar? Que é isso, hein? Você, quando foi ser batizado, passou por essa profissão de fé? Você respondeu algumas perguntas dessa? Gente, eu respondi. Eu lembro que a gente fez. Primeiro, fui discipulado na congregação pela minha discipuladora Clícia Rocha. Minha discipuladora. Eu fiz os 2 ciclos, fiz 6 meses de discipulado antes de batizar. Depois eu fui discipulado na sede. Antes de batizar, teve um culto para o batismo na nossa sede local. Como eu já falei da Horto Luiz, aqui em Diadema, enfim. Aí eu fui, pastor Edson, lembrei, pastor Edson de Melo. Eita, lembrei. Pastor Edson de Melo tive o culto aqui. Aí quando eu fui lá pro Belenzinho, ainda teve o culto de declaração de fé. A gente ficava em pé, o pastor José Wellington, foi que ministrou. Ainda me lembro. A gente ficou de pé, os 1.700 candidatos para ser batizado, e aí ele perguntou, tal coisa, aqui ó, você confessa? Confesso. Você declara? Declaro. Você crê? Creio. Aí quando chegou ainda dentro do tanque, ainda teve a pergunta no pé do ouvido. Eita, você lembra disso, irmão? Já faz tanto tempo assim. Temos que trazer à memória que isso aqui é bom, é importantíssimo, viu? O 2, né, ele coloca, o 2, né? O primeiro foi não ter vergonha, tem que ser um exemplo. O 2 é ser imitador de Deus como filho amado. Eita! Imitador de Cristo, por exemplo, de Paulo, né? 3, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, como está escrito em 1 Timóteo, né? E o 4 é ser sal da terra e luz do mundo. Eita! Meu Deus, que maravilha, que lição, que riqueza, que memória que nos traz o que nós deveríamos nunca esquecer, mas com o tempo se apaga e a gente precisa reviver essas aulas. O que vocês acharam aí? Saiu muita faísca? Tem coisa aqui que você nunca ouviu na sua vida? Irmãos, tem muita gente que esqueceu dos primórdios. Eu ensinei o que para você hoje? Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado, mudar de vida. Conclusão? Nos diz assim: o batismo sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar sua igreja. Não podemos negligenciar, pois o novo nascimento está repleto de referências sobre o batismo de Jesus, deixou o exemplo de ser seguido, a ser seguido. Então, se Jesus desceu às águas, quem somos nós para dizer que não queremos, que não vamos ensinar, que não vamos treinar? Que Deus abençoe a vida de vocês. Seja bem-vindo a esse maravilhoso trimestre para a honra e glória do Senhor. Como essa lição vai para o ar na segunda-feira, né, eu quero já convidar você para o dia 2 de abril, né, vai ser uma terça-feira, dia 2 de abril, para a nossa live especial de comemoração de 3 anos do canal Bíblia para o Cotidiano. Vai ser somente comemorar, é um culto de ação de graça, um culto de ação de graça. E eu quero convidar você para ir ali, só vir aqui, né, para a gente só dar glória a Deus, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito no nosso viver. Que Deus abençoe a vida de vocês, não só hoje, mas para sempre, e bora ensinar as ordenanças bíblicas que Jesus nos deixou. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Juntos você diz. Amém. Eu espero você num devocional desses aí, 7h30 da manhã ou 11 horas da noite. Fica com Deus e até a próxima, querendo Deus. Tchau, povo.